A paz do Senhor. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando algo que aconteceu comigo em 2013. E eu espero que possa ser algo que motive você a confiar que Deus ele pode fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente espera. E em 2013 eu comecei a sentir algumas dores em algumas partes do meu corpo. E começava com algumas manchas nos locais, que eram locais onde tinham ossos que se encontravam, como assim os joelhos, os pés, as mãos. E aparecia uma mancha, como se eu tivesse batido em alguma coisa, como se fosse um hematoma, assim. E aparecia uma mancha e ia ficando roxo, e depois dava como se fosse uma espinha. E com o tempo, desenvolvia e crescia como se fosse um caroço, nesses locais. É onde eu não conseguia encontrar, assim, os punhos, os joelhos, os pés, e os ossos, eles apareciam assim, nos encontros assim, Então eu sentia muitas dores. E ao todo foram 12 caroços que apareceram. E aí eu comecei a sentir dor, muita dor, muita dor. Então eu fui procurar um médico, porque a minha família ela tem um histórico de artrite, artrose, fibromialgia. Então eu logo veio na minha mente que poderia ser alguma coisa relacionada a essas enfermidades. E eu fui pro médico, e quando eu cheguei lá e ele olhou o estado que estava, o meu corpo, ele se assustou por conta da minha idade e me perguntou se na minha família havia histórico dessas doenças. E eu disse que sim. E ele disse pra mim assim: olha, você é muito nova, eu tô assustado, mas isso parece fibromialgia. E eu tenho uma tia que tem essa doença, e assim, é uma doença agressiva, traz muita dor, muito sofrimento. E quando eu ouvi aquela palavra daquele médico, a minha primeira reação foi ficar com uma tristeza profunda no meu coração. E quando eu saí de lá, eu já saí de lá com uma receita, com uma quantidade de cortisona, porque ele disse que não tinha outra coisa que poderia solucionar naquele momento a minha dor. E me passou vários exames. E eu saí dali com meu coração assim muito triste. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E a minha primeira atitude foi ir para a farmácia e comprar a medicação que o médico me mandou. E eu liguei pro meu marido, e quando eu disse para ele do que o médico suspeitava e o remédio que ele tinha me mandado comprar, ele disse para mim, nervoso, que não era para eu tomar, que não era para ter comprado, que eu não ia beber aquilo. E eu tava com tanta dor, que eu disse: mas eu preciso, eu não tô aguentando de dor. E ele disse para mim: você não vai tomar isso. E eu vim para casa, o meu coração assim tava tão entristecido, tão abatido. Mas eu passei na farmácia e comprei toda a medicação que o médico me receitou. E quando eu cheguei em casa, quando fui abrir a cartela de remédio, eu lembrei do meu marido dizendo assim: você não vai beber isso. E o meu marido, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E ele ficou extremamente nervoso. E quando eu cheguei em casa, eu disse: eu não vou tomar isso. E eu comecei a tomar analgésico para dor. E eu vivia 24 horas no meu dia deitada e fazendo compressas de gelo por todo o corpo. Eu não conseguia ficar deitada muito tempo, eu não conseguia ficar em pé por muito tempo, eu não conseguia ficar sentada, eu não tinha posição para ficar. E aí eu comecei aquele processo de gelo, de analgésico, e fui fazendo todos os exames que o médico tinha me pedido.
E eu sempre escondi no meu coração uma verdade, que pelas pisaduras de Jesus na cruz, nós fomos sarados. E eu falei, Senhor, eu creio em Tua palavra, eu creio no Teu poder. E eu sei que o médico ele tem conhecimento, mas esse conhecimento foi dado do Senhor. E eu fui para a clínica de exames, né, para poder fazer. E eu lembro que na recepção tinha mais de 15 pessoas e as cadeiras são sentadas, a gente fica sentado muito próximo um do outro. E eu lembro que eu ali sentada, eu ficava em espírito de oração, orando e falando em voz alta mesmo. Que eu consagrava o meu sangue, eu falava, não tem nada na minha corrente sanguínea, e eu ficava ali orando. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim assim, assustados, porque não era algo comum, e eu não sei se eles achavam que eu era maluca, que eu era louca, mas eu sabia que eu tinha que exercer a minha fé, e eu precisava orar em todo o tempo para que o Senhor pudesse operar sobre a minha vida. E eu colhi ali o sangue e vim embora para casa. E foram alguns meses, porque eu lembro que a minha médica ela teve um recesso de uns 40, 50 dias e eu tive que esperar. E os exames também eles não ficavam prontos com tanta rapidez, porque era muita quantidade de exame. E nesse período, foi um período longo de muito sofrimento, eu orava e eu pedi ao Senhor direção. E eu lembro que uma das direções que Deus me deu que eu fosse para minha célula e que eu mostrasse às pessoas os caroços que eu tinha pelo corpo, as manchas. E eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi dizer, meu Deus, eu vou testificar a enfermidade, eu vou matar a fé das pessoas. Mas mesmo sem entender o que Deus estava querendo, eu fui para minha célula naquele dia e mostrei para as pessoas todos os caroços que eu tinha e disse para elas, olha, eu não sei porquê, nem para quê, mas o Senhor me mandou mostrar para vocês todos os caroços que eu tenho no meu corpo. E assim eu fiz. E eu lembro que eu queria ir ao monte, eu não podia, porque eu não aguentava andar muito tempo. E eu consagrei, né, a parte de baixo da casa da minha avó tinha um pé de jabuticaba e era o único lugar que eu conseguia ir, fora o espaço de dentro de casa. E eu desci ali, eu consagrei aquele lugar. E eu lembro que eu chorava e falava com o Senhor, eu quero tanto ir ao monte, eu não posso. Então vem aqui nesse lugar e recebe a minha oração e fala comigo aqui. E ali eu comecei a orar, né? Eu ia lá todo dia eu dobrava o meu joelho ali, sentava no chão e eu começava a orar. E eu lembro que um dia eu coloquei a mão, né, nas minhas pernas, nos meus pés. Eu toquei todos os caroços que tinham no meu corpo. E eu orei com fé. E quando eu apalpei assim, não tinha mais os caroços nenhum, assim, nenhum dos 12 caroços, eles estavam mais ali. E quando eu vi aquilo, eu falei, será? Meu Deus, que milagre! E quando eu levei a mão de novo, todos os caroços tinham voltado. E eu percebi naquele momento que não tinha espaço para dúvida. Eu precisava crer, porque senão eu não ia alcançar o que Deus tinha para mim. E mais dias se passaram e Deus me deu outra direção. Disse para mim que era para eu ir para o monte. E o monte que Deus me mandou ir era lá no horto. E assim, o horário que Deus me mandou ir era muito cedo. E eu enchi meu coração de medo. Falei, Senhor, como que eu vou para esse lugar, esse horário, sozinha? Eu tenho medo. E Deus disse para mim, vai. E eu lembro que eu fui, a minha mãe foi comigo, tia Ângela foi comigo. E todos os dias, durante aqueles dias que Deus propôs no meu coração, eu ia para aquele lugar. E por eu não aguentar sentar, por eu não aguentar ficar em pé muito tempo, eu lembro que eu levava um pano. E quando eu cheguei lá, embaixo de uma árvore, tinha um toco cortado. E era naquele toco que eu debruçava os meus braços, tombava a minha cabeça e ali eu orava. E eu lembro que quando foi no 5º dia, eu disse assim para o Senhor, Senhor, por que o Senhor me traz a esse lugar? Eu já não tenho mais oração para fazer, eu só venho aqui chorar. E Deus disse assim para mim, venha e chore, porque eu entendo cada lágrima que você derrama.
E eu cumpri ali todos aqueles dias. E eu lembro que com o passar do tempo, os caroços eles foram ficando menores, mas eles ainda continuavam doendo. E o tempo foi passando e eu continuei orando. E a igreja também orou por mim. Os meus amigos, eles intercediam, eles buscavam o Senhor pela minha vida. E eu lembro que chegou o dia, né, de eu ir à médica e eu tava com muito exame. E quando ela abria, cada resultado que ela abria, ela dizia assim, não tem nada aqui. E eu dizia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela abria outro e ela dizia, não tem nada aqui. E eu novamente repetia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E foram muitos exames que ela abriu e em todos os exames eu dizia, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao teu nome. E ela disse assim, eu não entendo, eu não compreendo, mas você não tem nada. E quando eu saí daquele lugar, eu tava com meu coração assim, com tanta alegria, porque eu vi que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpre. E quando eu levantei, eu disse para ela, eu tenho um Deus que cuida de mim. E me levantei e saí daquele lugar. E com o tempo, todos os caroços sumiram, as manchas sumiram, as dores pararam. E eu pude entender que quando eu confio em Deus, Ele age, Ele opera, Ele faz coisas sobrenaturais. Então, eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, de infinito amor e que cuida daqueles que confiam nele. Então, não deposite sua confiança naquilo que você está vendo. Confie naquilo que a palavra de Deus diz e prossiga e creia na cura e no milagre, porque Deus tem isso para você. Com o passar do tempo, alguns sintomas tentaram voltar, mas eu sabia que aquilo era para provar minha fé. E eu sempre declarei que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. E com o tempo, todos os sintomas sumiram. Eu aprendi nesse tempo de caminhada com Deus que nós precisamos de palavras para guerrear cada luta que a gente tem. E a palavra rema que Deus me deu nesse período foi Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista, permaneça firme e fiel, e o Senhor vai operar na sua vida. Deus abençoe.